Bom, então vamos lá. Vamos falar agora de um pouco de subgrafos proibidos. Lembra, o subgrafo de um grafo é aquele grafo que a gente obtém apagando uns vértices e umas arestas do grafo. Obviamente, quando a gente apaga um vértice, as arestas que incidem ele tem que ir embora junto. Tá? Agora a gente pode apagar arestas e manter as pontas das arestas ainda no subgrafo. Bom, a gente disse que um grafo G ele é livre de um grafo H, tá? Um grafo H subgrafo, entende aqui? E a gente abrevia por H livre, se o H não ocorre como subgrafo de G. Tá? Ou seja, isso não tem um subgrafo G' dentro de G, tal que o G seja isomorfo H. Tá? Essa é a nossa ideia. A gente quer procurar um grafo H como um subgrafo dentro de G e não importa muito a rotulação dos vértices. Tá? Então, por isso que a gente usa a noção de isomorfismo aqui. O grafo H, ele então representa um grafo proibido, digamos assim. A gente tem interesse em achar se o grafo H ocorre como um subgrafo ou não dentro de G. E a gente gostaria que ele ocorresse ou não ocorresse. Depende da circunstância. Mas, em geral, na literatura, ele ganha o nome de subgrafo proibido. Tá? A questão recorrente que aparece nesse caso é a gente identificar parâmetros do grafo que garantem a existência ou a ausência do grafo H como subgrafo de G. Tá? E a melhor forma de ilustrar isso é apresentar o seguinte problema, tá? Que é considerado o primeiro problema da parte da teoria extremal, a parte extremal da teoria de grafos. Tá? Dado um grafo G com n vértices, tá? Imagina que a gente tem um grafo G lá com n maior ou igual a 3 vértices. Tá? Qual é o maior número de arestas m que o grafo G pode ter e ainda ser K3 livre, ou seja, ser livre de triângulos? Eu tenho um grafo G com n vértices, n maior ou igual a 3. Qual é o maior número de arestas que a gente pode ter de forma que o G ainda seja livre de triângulos? Tá? Observa que essa é uma questão extremal. Por quê? Porque, bom, a gente pode ter um grafo lá com 20 vértices e ele está cheio de triângulos dentro dele. Tá? A gente pode ter um grafo com 20 vértices, ter 3 arestas só dentro do grafo e as 3 arestas formarem um triângulo. Tá? Então não é um problema ligeiramente diferente do que a gente fez no vídeo passado em contar o número de triângulos. Não, é uma questão adversarial. Tipo, a gente tem lá os 20 vértices do grafo, a gente vai colocando arestas nesse grafo com 20 vértices de forma a evitar o aparecimento de triângulos. Tá? Então, põe uma aresta, ela forma um triângulo? Não, beleza. Então, tenta botar outra aresta, ela forma triângulo? Não. Tenta colocar outra aresta, ela forma triângulo? Não. Então, coloca. Agora, vai chegar uma hora que o grafo vai ficar cheio de arestas e a gente não vai mais conseguir evitar o surgimento de um triângulo. Tá? Isso é bem intuitivo, né? Tá? Não é difícil imaginar que uma hora, por mais que a gente tente evitar o surgimento de um triângulo, vai ter uma certa aresta que a gente vai colocar e necessariamente ela vai formar triângulo. Tá? Então o ponto é o seguinte, esse é um valor o limiar, né? Tipo, num caso adversarial, pior caso, qual é o maior número de arestas que a gente consegue colocar sem formar triângulo, tá? Esse M. Sendo que a partir daí, qualquer outra aresta que eu coloque vai formar triângulo. Tá? Então é uma situação limítrofe nesse caso. Bom, como é que a gente aborda esse problema? Obviamente, a condição necessária é que o grafo possua pelo menos 3 arestas. Como a gente já falou, 3 arestas já dá para formar um triângulo. Mas essa não é a condição suficiente que a gente está procurando. Tá? Ela não garante suficiência. Por quê? Porque a gente está no caso adversarial. A gente quer colocar a gente quer um gráfico com o maior número de arestas que não tenha triângulo. Tá? E como é que a gente procede a respeito, como é que a gente ataca esse problema? Bom, observa um gráfico bipartido aqui, que eu desenhei aqui embaixo. Tá? E imagina que eu divido o número de vértices n, dado que é maior ou igual a 3, né, por 2, arredondo para baixo,
coloco aqui na classe de cima e pego n, divido por 2, arredondo para cima, coloco aqui na classe de baixo. Tá? E eu considero esse grafo bipartido completo, ou seja, todo vértice da classe de baixo está ligado a todo vértice da classe de cima. Lembram, esse é um grafo bipartido, que a gente já falou que qualquer ciclo que a gente tiver nesse grafo vai ter um comprimento par, ou seja, não tem, esse grafo é livre de triângulos, e é fácil ver, né? Por quê? Porque para formar um triângulo, dois vértices da classe de baixo ou da classe de cima teriam que ser vizinhos. E eles não são, porque a gente definiu um grafo bipartido. Tá? Bom, quantas arestas esse grafo bipartido tem? Bom, esse grafo bipartido ele tem todo vértice da classe de baixo é vizinho de todo vértice da classe de cima. Então ele tem, no máximo, n ao quadrado sobre 4 arestas. Tá? E ocorre a igualdade aqui quando n é par. Né? Quando n é par, a gente tem n sobre 2 vezes n sobre 2, que dá exatamente n ao quadrado sobre 4. Tá? Então observa que esse é um grafo que tem bastante aresta. É um grafo denso. Olha. Tá? Ele tem n ao quadrado sobre 4 arestas. Lembra que o máximo que um grafo pode ter é n quadrado menos n dividido por 2. Tá? Mas esse grafo tem um pouco menos arestas, porque obviamente ele é bipartido, a gente está perdendo um monte de arestas aqui entre a classe de cima, entre os vértices da classe de cima e os vértices da classe de baixo, mas ele é denso mesmo assim, e ele é um grafo que não possui triângulos. Tá? Então dá para ver que a gente consegue evitar o surgimento de triângulos até um valor grande de arestas, tá? Um valor quadrático no número de ordem quadrática no número de vértices. O ponto é, será que dá para ir além disso? Tipo, dá para conseguir colocar mais arestas do que n quadrado sobre 4 e ainda assim conseguir não formar um triângulo? Bom, esse é o teorema que Mantel provou em 1910, tá? Que é o primeiro teorema dessa espécie, tá? de sabor extremal. Tá? E ele anuncia o seguinte: um grafo G lá com seus n vértices, n maior ou igual a 3, né? E se ele tiver m maior que n quadrado sobre 4, pode arredondar para baixo ali, arestas, ou seja, se o número de arestas for maior que aquilo ali, então ele certamente tem um triângulo. Tipo, basicamente, então a gente chegou no limite, né? A gente exibiu um grafo aqui, esse é um exemplo, esse é um grafo extremal, ou seja, um grafo que tem lá, suponho que o n é par, vai, para facilitar, não dá muita diferença aqui. Supondo que o n é par, a gente constrói aqui um grafo bipartido com n sobre 2 vértices numa classe, n sobre 2 vértices na outra, o grafo é bipartido completo e ele tem exatamente n quadrado sobre 4 arestas. Tá? No fato, se a gente colocar uma aresta a mais aqui, essa aresta vai ter que estar entre as classes de baixo ou entre as classes de cima, tá? Os vértices das classes de cima. E aí certamente vai formar um triângulo. Tá? Então, basicamente, esse é um exemplo livre. É fácil ver nesse grafo que qualquer aresta extra que a gente colocar aqui vai formar um triângulo. O ponto é, e isso foi a prova do Mantel, que esse é um exemplo extremal. Tipo, essa realmente é a situação limite. É o melhor que dá para chegar no o maior número de arestas que a gente consegue sem formar um triângulo. Qualquer aresta a mais que a gente colocar lá, o grafo sendo bipartido ou não, tá? Vai formar, no caso o grafo bipartido, vai formar um triângulo. Tá? Então, no fundo, a parte interessante desse teorema mostra o quê? Ele mostra que, olha, que se a gente souber que o grafo tem mais do que n quadrado sobre 4 arestas, certamente ele tem um triângulo dentro dele. A gente não precisa nem procurar. Só precisa procurar se a gente quiser saber onde o triângulo está. Tá? Mas o fato é que se o grafo tiver mais do que n quadrado sobre 4 arestas, certamente tem um triângulo dentro dele. Observa que o grafo, de novo, é uma questão extremal. O grafo podia ter muito menos arestas e já ter um triângulo. Tá? Essa é uma questão de suficiência. Ela garante. Se o número de arestas passar desse limitante extremal, certamente tem um triângulo lá dentro. Tá? Não precisa nem procurar. Tá? E a ideia, para terminar essa aula de hoje, é tenta provar antes de prosseguir. Tenta achar uma prova para isso aqui. Tá? Eu vou dar a seguinte sugestão. A gente prova a contrapositiva. Tá?
que implica o enunciado do teorema. Como assim? Imagina que você tem um grafo G que não tem triângulos. Você sabe que ele não tem. Analisa as vizinhanças de cada vértice. O que você observa analisando as vizinhanças de cada vértice de um grafo que não tem triângulo? Tá? Bom, vamos desenhar, você tem um vértice aqui. E aí, sei lá, tem outro vértice aqui, tem outro vértice aqui. Isso, saiu com um triângulo, mas tudo bem. Tudo é vértice, tá? Tem outro vértice aqui. Olha, o que a gente sabe? A gente sabe que o grafo não tem triângulos, tá? Então, bom, isso implica o quê? Isso implica, bom, sei lá, imagina que tem uma aresta aqui ligando esses dois. Imagina que tem uma aresta aqui ligando esses dois. E aí, sei lá, pode ter o quê? Pode ter uma aresta aqui ligando esses dois. Certo? Pode. Observe que se eu botar uma aresta aqui agora, não pode ter. Mas eu ainda posso ter essa aresta aqui ligando esses dois. E aí se eu botar uma aresta aqui, fecha um triângulo. Se eu botar uma aresta aqui, fecha um triângulo. Tá? Então, bom, esse é um grafo, exemplo, em 4 vértices que tem um monte de arestas e não tem triângulo. Tem um monte de arestas, tem 4 arestas, mas não tem triângulo. Pega um vértice qualquer, tá? Por exemplo, esse aqui. Olha a vizinhança dele. O que eu posso dizer a respeito da vizinhança dele? A vizinhança dele é necessariamente um conjunto estável. Para qualquer vértice. Por quê? Porque se eu pegar um par de vértices na vizinhança de um terceiro e tiver uma aresta entre eles, vai certamente formar triângulo. Tá? Então, a vizinhança, se você pegar um grafo que não tem triângulos, a vizinhança de qualquer vértice, elas formam conjuntos estáveis. Tá. Então, legal. Então, pega um conjunto S estável máximo no grafo. Ou seja, o maior conjunto estável que você consegue. E aí você mostra que o número de arestas desse grafo, que não tem triângulos, tá? Essa é uma hipótese. Ele é limitado pelo número de vértices em S, ou seja, no conjunto estável máximo, vezes o número de vértices que não está em S. Esse é um limitante superior ao número de arestas para esse grafo que não tem triângulo. Bom, depois que você fez isso aqui, é aqui realmente que você vai ter que pensar um pouquinho. Aí você usa a desigualdade entre as médias aritmétrica e geométrica. Que diz o quê? O que está à esquerda aqui é a média geométrica, né? O que está à direita é a média aritmétrica. A média aritmétrica é aquela que você soma as grandezas e divide por 2. A média geométrica você multiplica e tira a raiz quadrada. Tá? Depois que você tiver isso aqui, você aplica a média aritmétrica e geométrica nesse resultado e você conclui que, no fundo, se o G não tem triângulos, m é menor ou igual a n² sobre 4. Tá? E observe que isso nem supõe que o grafo é bipartido, mas mostra que o resultado anterior, que é um grafo bipartido, é um exemplo extremal. Tá? Então isso fica para vocês tentarem provar. A prova está aqui, tá? Na sugestão. É só uma questão de você preencher os detalhes, e nem tem muitos detalhes para preencher. E aí a gente oferece a prova na aula que vem. Legal? Então por hoje era isso, e até lá.